Fala pessoal, Dorival aqui e nós estamos com mais uma playlist sobre alimentos e alimentação dos animais domésticos. A abordagem aqui é aprendizagem baseada em problemas, ou o PBL, e os problemas vão versar sobre a classificação de alimentos. Vamos ao problema então? Um produtor entrou em contato com a sua empresa para solicitar a indicação do uso de um resíduo / subproduto da indústria para alimentação de galinhas poedeiras. Então prestem atenção na espécie doméstica galinhas poedeiras. Trata-se de um resíduo da indústria do biscoito e tem a seguinte composição química: 92,7% de matéria seca, 75% de matéria orgânica, 7% de proteína bruta, 5% de FDN, 50% de carboidratos não fibrosos e 13% de extrato etéreo. Você recomendaria o uso desse alimento na dieta de galinhas poedeiras em substituição a que ingredientes? Então, pessoal, vamos olhar a composição química desse subproduto, desse resíduo, né, do biscoito, e verificar os potenciais nutricionais que ele tem. Então, trata-se de um material seco com 92% de matéria seca, isso dá algo em torno de 7 a 8% de umidade, então é um material que a gente dificilmente vai ter problemas de armazenamento devido ao teor de umidade, né? E aí com isso implica também em dificuldade no estabelecimento de micotoxinas. É um material que apresenta 7% de proteína bruta, portanto é um ingrediente que não vai ser utilizado para substituição de ingredientes proteicos, né? A gente sabe que um concentrado proteico ele tem que ter mais de 20% de proteína bruta na sua matéria seca, portanto esse material aí ele não trata-se de um concentrado proteico e apresenta uma quantidade de proteína bruta por volta de 7%. É importante que a gente discuta que normalmente a proteína bruta contida em um resíduo ou um subproduto da agroindústria, a disponibilidade dessa proteína bruta, a qualidade dessa proteína bruta depende bastante do tipo de processamento que esse material passou. Por se tratar de um resíduo de biscoito, né, é um material que sofreu aquecimento, né, tostagem. Então é possível que mesmo com essa quantidade de proteína bruta aí disponível, a disponibilidade dessa proteína ou a proteína bruta vinculada à fibra, né, desse material seja bastante elevada, tenha havido perda de lisina, né, e isso faz com que o teor de além de baixo, a qualidade dessa proteína bruta também seja duvidosa. Bem, é um material que apresenta 5% de FDN, então não é um material que apresente teores elevados de fibra na sua matéria seca. A fibra não seria um limitador de consumo nesse caso específico. É um material, inclusive, que tem menos FDN do que os grãos que normalmente são utilizados na alimentação dos animais. A gente espera que seja esse teor mais baixo de FDN, seja porque seja um material que tenha sido utilizado amido na sua composição, processamento de amido, né, a fécula ou o próprio amido em si. É um material que vai apresentar 50% de carboidrato não fibroso, olha aí, ó, quantidade de carboidrato não fibroso elevada. A gente espera que, por se tratar de um biscoito, a maior parte desse carboidrato não fibroso seja o polissacarídeo, o amido, mas que a gente também pode encontrar, caso seja um biscoito doce, uma grande quantidade de sacarose, né, de açúcar de mesa, que compõe essa fração de carboidrato não fibroso. Então é um material que tem baixa quantidade de FDN e uma quantidade, 50% da matéria seca desse material é de carboidrato não fibroso. É um carboidrato que pode ser utilizado pelas galinhas poedeiras, né? Então isso é um ponto importante. É um material que sofreu aquecimento, até a gente pode esperar que parte desse amido tenha gelatinizado, né? Parte desse amido tem inclusive sofrido algum nível de gelatinização e seja, portanto, mais disponível, digestível para os animais, tá? E é um material rico em gordura, né? Se vocês olharem aqui, 13% de extrato etéreo na matéria seca. Então é um material que tem um teor de extrato etéreo bastante elevado, que leva a gente à seguinte questão: nós não teremos problema com armazenamento devido ao teor de umidade ser baixo, mas podemos ter problema de rancificação ou peroxidação lipídica devido ao teor de extrato etéreo ser relativamente alto nesse material.
tá certo? Então 13% de extrato etéreo na matéria seca é bem alto, né? E principalmente um resíduo que tenha contato com sal, né, que a gente vai comentar um pouco a seguir, que tenha contato com sal, pode haver então desencadeamento dessa peroxidação lipídica, né? Falando de sal, pessoal, a fração que mais representa isso aí é a matéria mineral, que não está aqui, né? Mas nós temos como obter, né? Já que a matéria orgânica que está aqui é de 75% de matéria orgânica, né? E enquanto que a matéria mineral ela pode ser obtida por 100 menos a matéria orgânica. E nesse caso aqui específico, ele vai ser em torno de 25% de matéria mineral, né? Então, esse teor de 25% de matéria mineral é um teor muito alto de matéria mineral. Isso pode indicar que esse resíduo tenha uma alta concentração de cloreto de sódio, né? Que é o principal sal que vai lá nos biscoitos, principalmente, né? Então, que tenha uma quantidade relativamente alta de cloreto de sódio, né? E isso é um problema porque é um limitador de consumo para as aves, pode desbalancear os núcleos, ou então nós precisamos ter certeza que o que tem nesse material é cloro e sódio e fazemos uns ajustes aí no núcleo mineral e no premix das aves nesse sentido, tá certo? Então, dito isso, de um contexto mais amplo da composição desse material, agora a gente pode se debruçar sobre as recomendações, né? E principalmente sobre as recomendações de substituição. Então vamos lá. Essencialmente, as rações das aves poedeiras são compostas por milho, farelo de soja e um núcleo mineral. Então esse ingrediente que vocês estão vendo aí, dado o baixo teor de proteína bruta desse ingrediente, é um ingrediente que pode substituir uma parte do milho, né? Quanto do milho isso vai substituir, né? O milho em si ele vai ter teores por volta de 70% da sua matéria seca de carboidrato não fibroso, 80% da sua matéria seca de carboidrato não fibroso, só que por volta de 4% da sua matéria seca de extrato etéreo, 8 a 9% de proteína bruta, 12% de FDN. Então é um ingrediente que apresenta discrepâncias, né? Poderia substituir completamente, corrigindo a inconsistência na proteína bruta, principalmente em termos de aminoácido, mas nós temos o problema do alto teor de matéria mineral, que poderia ser um limitador do consumo, né? Então a gente poderia pensar nesse material em fases como, por exemplo, na muda forçada das aves, né, em algum desse aspecto. Então, o que chama a atenção da gente é fazer um estudo de metabolismo, um gradiente biológico, para a gente testar até quando a gente tem que inserir esse material, uma inclusão, né, inclusão crescente desse material sem decréscimo na produção. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa discussão aqui. Caso tenham uma visão contrária à minha ou similar e goste de conversar, por favor, comente aqui embaixo. Vai ser um prazer conversar com você. Muito obrigado.